Bom, vamos lá então. Então, só relembrando o que a gente falou nas outras aulas, né? A gente vinha falando sobre o comportamento físico dos gases. Então, a gente falou sobre pressão, temperatura, sobre volume, a gente falou sobre hipótese de Avogadro, a gente falou sobre equação de Clapeyron, tá? A gente falou sobre vários comportamentos físicos dos gases, como eles se comportam, tá? E hoje a gente vai falar sobre misturas gasosas, como que a gente pode determinar o comportamento de misturas gasosas, tá? Alguma equaçãozinha. E, além disso, a gente vai falar sobre densidade relativa e densidade absoluta, tá? E essa vai ser a aula de hoje. Então, a primeira partezinha aqui, a gente vai falar sobre misturas gasosas. Um exemplo de mistura gasosa, pessoal, muito simples, é o ar que a gente respira, tá? O ar que a gente respira não é oxigênio, inclusive a maior parte dele é nitrogênio, tá? Então, o ar que a gente respira é uma mistura de vários gases, tá? De vários gases, tá? E o que a gente vai considerar aqui? A gente vai considerar primeiro gases que não reagem entre si. Ou seja, eu vou pegar um recipiente cheio de um gás A qualquer, um recipiente cheio de um gás B qualquer e vou colocar um pouco desse em um outro recipiente. Lembrando que, obviamente, como isso é um gás, esse cara tem que estar fechadinho, né? Fechadinho. Certo? E misturei esses dois gases em um determinado terceiro recipiente, tá? E aqui eu tenho uma chamada mistura. Qual que é a característica principal? O que eu tenho que prestar atenção aqui, tá? Nesse primeiro gás A aqui, vou falar que ele está numa pressão A, volume A e uma temperatura A. Lembrando que os gases ficam com o volume do recipiente, tá? Eles ocupam o volume total do recipiente. Esse gás B, falei que ele está numa pressão B, uma temperatura B e um volume B, porque esse recipiente e esse recipiente podem ser diferentes, tá? E a mistura num terceiro recipiente com um volume diferente, uma pressão diferente, uma temperatura diferente, tá? E o que eu quero? Uma relação disso aqui com isso e com isso. E de onde vem a relação? Simples, tá? Esse cara tem um número de mols A, esse cara tem um número de mols B, e o número de mols desse cara vai ser número de mols de A mais número de mols de B. É a partir daqui que eu consigo uma equação geral para uma mistura gasosa, tá? A partir disso aqui. Mas como? Eu sei que PV é igual a nRT, ou seja, N vai ser igual a PV sobre RT, certo? Então eu sei que N é igual a NA mais NB. Esse N aqui, eu vou levar o P, o V e o T da mistura, certo? Então vai ser PV sobre RT. É igual. Esse Na, eu vou pegar os dados do gás A, quando ele estava no início. Então vai ser PaVa sobre RTA. Lembrando que o R é uma constante dos gases, então ele não vai mudar. Mas, no NB, eu vou pegar os dados do gás B. VB sobre RTB, certo? O que eu posso fazer? O que é comum a todo mundo? Meu querido R aqui, né? E aí eu vou ficar com a equação geral que PVT é igual a PaVa sobre TA mais PBVB sobre TB. Essa daqui seria a equação geral para uma mistura gasosa. Certo? Bem tranquilo essa primeira partezinha, né? Bem sossegada, nada de muito alvoroço, bem sossegadinho, certo? E agora vamos para a segunda parte que a gente vai falar sobre densidade. Já volto. Bom, então agora nessa parte a gente vai falar sobre densidade dos gases, tá? O primeiro tipo de densidade que a gente vai comentar é a densidade absoluta, tá? Que a gente também conhece como massa específica, certo? O que é essa densidade absoluta? Lembra, densidade é massa por volume, tá? Basicamente isso.
Então, ela pode ser dada em várias unidades de medida, né? Pode ser grama por litro, pode ser grama por centímetro cúbico, pode ser quilograma por ml, pode ser quilograma por metro cúbico e assim por diante. Tá? Posso ter várias unidades de medida. Outras duas equações que eu sei, que o número de mols é massa em gramas por massa molar, em gramas por mol, e que PV é igual a nRT, certo? Então, o que eu quero na verdade? Eu quero colocar a minha densidade em função de alguns desses parâmetros que a gente conhece quando a gente vai conversar sobre gases, tá? Como assim, professor? Muito simples. A gente sabe que PV é igual a nRT. Só que o N é igual a massa por massa molar, vezes R, vezes T. Então perceba que se eu passar esse cara dividindo, eu vou ter massa por volume. Então eu vou ter minha querida densidade. Então meu P vai ser massa dividido por volume, vezes RT, sobre massa molar. Certo? Então agora eu tenho o parâmetro densidade aqui. Então eu sei que meu P é igual a densidade vezes RT sobre massa molar. Certo? Então agora eu consigo achar meu parâmetro densidade. É só eu passar isso aqui invertido para o outro lado. Então eu sei que densidade vai ser igual a P vezes a massa molar dividido por R vezes T. Perceba, se eu aumento a minha pressão, eu aumento a minha densidade. Se eu aumento a minha temperatura, eu diminuo a minha densidade. Então ela é diretamente proporcional à pressão e inversamente proporcional à temperatura. Um exemplo disso, professor? Simples, tá? Balão, aqueles balões gigantes que voam lá, bonitinho. Olha só, se eu aumento a minha temperatura, aqueles balões têm uma chama gigante, né? Que vão aquecer o ar que está dentro daquela malha do balão. Então eu estou aumentando a temperatura. O que vai acontecer? Minha densidade vai diminuir, certo? Se minha densidade diminui, é como se ele ficasse mais leve. E aí pode ser que aconteça dele ficar mais leve que o ar atmosférico. E aí ele começa a subir. Como eu faço para ele descer, professor? Simples. Você para de esquentar. Certo? Você para de esquentar. Vai diminuir a temperatura. Vai diminuir a temperatura. Então a minha densidade vai aumentar. E aí o que vai acontecer? Ele vai ficar mais pesado, mais denso que o ar atmosférico. Então ele vai descer. Certo? Essa é uma análisezinha que a gente pode fazer aqui bem tranquilinho, tá? Outra coisa que a gente pode pensar é colocar esse cara tanto na CNTP quanto na CATP e ver o que acontece. Olha só, então vamos colocar ele na CNTP. Olha só, vocês lembram o que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão? Temperatura vai ter um valor e a pressão vai ter um valor. Vocês lembram quais são esses valores? Minha temperatura, minha pressão vai ser 1 atm, né? E minha temperatura vai ser 273 Kelvin, que são 0 graus Celsius. Certo? Então o que vai acontecer com a minha densidade? Olha só. Então vai ser pressão, que é 1, vezes a massa molar, dividido por o R, que é 0,082, vezes a temperatura, que é 273. Se você fizer esse cálculo, você vai ver que vai ser a massa molar dividido por 22,4. Você já conhece esse número. Esse cara aqui é dado como o volume molar, tá? Na CNTP. É o volume molar na CNTP. Óbvio, densidade não é massa por volume? Essa massa aqui, ó, ela está em grama por mol. E esse volume vai estar em, sei lá, alguma unidade, determinada unidade, vou colocar em centímetro cúbico por mol. Perceba, vou cortar mol com mol, vou ficar com grama por centímetro cúbico, que é a unidade de densidade. Certo? Bem tranquilo de enxergar isso, né? Então, quando eu tenho a CNTP, eu vou ter a massa molar dividido por 22,4. Então, você já que é um aluno antenado,
já deve estar imaginando o que vai acontecer na CATP, certo? O que é CATP, professor? Condições ambiente de temperatura e pressão. Então, a minha pressão vai continuar sendo 1 atm, só que minha temperatura vai para 298 Kelvin, que são 25 graus Celsius. Tá? O que vai acontecer aqui então, professor? Eu sei que densidade é igual a pressão vezes a massa molar dividido por R vezes T. Então, minha densidade vai ser igual a pressão, continua sendo 1, vezes a massa molar, dividido, o R continua sendo 0,082, vezes a temperatura, que agora é 298. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar massa molar dividido por 26,4, é isso, né? Não, 24,6. 24,6, que também você já conhece. Lembrando que isso aqui vai ser em gramas por mol. Isso aqui pode ser em, sei lá, colocar igual ali, centímetro cúbico por mol. Vai cortar esses 2 mol, vai ficar grama por centímetro cúbico, que é a unidade de densidade. E você já conhece esse numerinho aqui. Ele é o volume molar na CATP. Beleza? Bem tranquilo, bem sossegado, nada de muito mirabolante, certo? Então, lembrando que esse MM aqui é uma coisa só, tá? É a massa molar, beleza? É uma coisa só. E tranquilinho, né? Nada muito difícil, nada muito mirabolante. Lembrar que então, densidade absoluta ou massa específica, a gente pode colocar em termos de pressão e temperatura, né? E lembrar que ela é diretamente proporcional à pressão e inversamente proporcional à temperatura, beleza? E ela vai ser diferente, obviamente, quando eu mudar a temperatura e a pressão, certo? Vai mudar também, porque ela depende disso. Então, na CNTP vai ser de uma coisa, na CATP vai ser outra, certo? Lembrar dos volumes molares também, beleza? Então, já volto para a gente falar sobre densidade relativa e aí, game over. Bom, última partezinha então, a gente vai continuar falando sobre densidade dos gases, só que a gente agora vai falar sobre densidade relativa, tá? No próprio nome já diz relativa. Eu vou fazer uma relação, tá? Uma comparação entre duas densidades de dois gases. E em matemática vocês sabem que uma relação é uma divisão, uma fração, tá? Então eu vou pegar uma densidade 1 de um determinado gás, uma densidade 2 de outro determinado gás e vou compará-las matematicamente, vou fazer uma relação entre elas, tá? Só que óbvio que se eu for comparar dois gases de densidades diferentes, vocês lembram que ele depende da pressão e da temperatura. Então o que eu faço? Eu vou fixar pressão e temperatura, beleza? Então eles estão na mesma pressão e mesma temperatura, beleza? Fixei essas duas coisas. E aí eu vou falar que o D1 vai ser a pressão vezes a massa molar 1 R vezes T. E esse cara 2 vai ser pressão, massa molar 2 R vezes T. Lembrando que essa pressão e essa temperatura e esse R são os mesmos nas duas fórmulas, porque a gente tem que fazer uma relação das densidades nas mesmas pressão e temperatura, senão não tem nem sentido, tá? Então D1 vai ficar P, massa molar 1, dividido por RT, certo? Tudo isso dividido por P, massa molar 2, sobre RT. Então o que eu posso fazer aqui? Olha só que legal. E isso tudo aqui D1 sobre D2 vai ficar massa molar do 1 dividido pela massa molar do 2. Então, na densidade relativa, eu vou conseguir medir, por exemplo, quantas vezes a densidade do 1 é maior que a do 2. Só fazendo o quê? Dividindo as massas molares desses caras. Tá? Bem tranquilo, bem suave. Lembrando que isso aqui não vai ter unidade de medida, né? Estou dividindo densidade por densidade. Então não vai ter unidade de medida. Certo?
Só que olha só, pensem comigo, eu tô fazendo uma comparação da densidade de dois gases. Qual vai ser o gás que eu mais vou querer comparar? Óbvio que vai ser a mistura gasosa do ar atmosférico, tá? A gente vai querer comparar um determinado gás com o ar atmosférico, principalmente para saber se ele é mais ou menos denso que o ar atmosférico, beleza? Então, o ar atmosférico tem uma composição de 78% de N2, 21% de O2 e 1% de outras coisas, tá? A massa molar aqui vai ser 28, né? Gramas por mol. A massa molar aqui vai ser 32 gramas por mol. Por que 28, professor? Porque cada nitrogênio é 14, 2 vezes 14, 28. Por que 32? Cada oxigênio é 16, 2 vezes 16, 32. E os outros, a massa molar média de todos os outros componentes é 40 gramas por mol. Lembrando que isso aqui é uma média, tá? Porque tem vários gases aqui dentro. Então foi feita uma média e eles chegaram à conclusão que é de 40 gramas por mol a média. E aí o que a gente faz? A gente vai achar a densidade, a massa molar média do nosso ar atmosférico, porque assim a gente pode fazer uma comparação com outros gases. Então a massa molar média vai ser, eu tenho 78 vezes 28 mais 32 vezes 21 mais 1 vezes 40. Tudo isso dividido por 100, beleza? Então, minha massa molar média, estou fazendo só a média ponderada aqui, percebam, tá? Só estou fazendo a média ponderada, beleza? Multipliquei esse tanto por essa massa, esse tanto por essa massa, esse tanto por essa massa e dividi tudo por 100, beleza? Porque isso aqui está em porcentagem. Se eu fizer esses cálculos, isso aqui vai dar 28,96 gramas por mol. Portanto, se eu quiser fazer uma comparação de uma determinada densidade de um gás qualquer, dA, por exemplo, sobre a densidade do ar, vai ser a massa molar desse tal A dividido por 28,96. Professor, preciso decorar esse número? Pelo amor de Deus, não, tá? Não precisa decorar esse número, beleza? O que você precisa aprender? A calcular isso aqui, fazer média ponderada. Isso aqui você precisa saber, tá? Por quê? Porque pode ser que modifique, pode ser que ele dê vários componentes aqui, cada um com uma massa molar, tá? Em vez de colocar a média de todos eles. Pode ser que modifique um pouquinho aqui, ele coloque um 22, um 21,5, e aí modifique aqui um pouco, um 77,5, tá? Então, tem que tomar cuidado. Beleza? Então não preciso decorar isso. Isso aqui é só para mostrar que se a massa molar de determinado gás for maior do que esse número, ele vai ser mais denso. Então ele vai... Se for menor que esse número, ele vai ser menos denso. Então vai... Beleza? Essa é uma medida de comparação densidade relativa, uma comparação, tá? E obviamente que a gente vai querer comparar com o ar atmosférico. Tudo bem? Então é isso. Até mais.